presença, que crê no poder de Deus. Dá um grito de glória aí em nome de Jesus. Dá um grito de glória. Eita glória, eita glória. Charabanda, caracia, derabasábia. Cadê os pentecostais da casa de Deus? Cadê aqueles os vasos cheios do Espírito Santo? Cadê aqueles que falam em língua, batizados no Espírito Santo? Cadê aquele que veio aqui cultuar e crer no poder de Deus? Seja renovado.
Aviva-nos, 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 Senhor. Mas nós temos um Deus que Ele sim é perfeito. Então todas as vezes que eu preciso de ajuda, eu posso clamar ao Senhor Jesus e Ele me ajudará. Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu te peço perdão, Jesus, porque assim como Paulo disse em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. É porque o pecado habita em mim, o pecado está em mim. Mas Senhor, miserável homem que sou, mas muito obrigado, porque Ele faz uma pergunta: quem tirará esse pecado de nós? E Ele mesmo responde: obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dará o teu Filho Jesus para tirar esse pecado de nós. Amém? Feche teus olhos e adora o Senhor Jesus. Chora se for preciso, mas se entregue de corpo e alma e espírito. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida.
Mais uma vez eu digo que como é precioso ter o Espírito Santo conosco, o Consolador, que nos permite chorar em Sua presença. Quão precioso é estar na presença de Jesus. E mais uma vez, se a tua cruz estiver pesada, clama ao Senhor, porque eu tenho certeza que o seu Deus, o meu Deus, é um Deus que não nos permite carregar essa cruz sozinhos. Mas o Senhor está sempre conosco, nos ajudando. Que possamos sempre olhar para o alto, olhar para Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda na caminhada, nos ajuda a suportar, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigada porque nós conseguimos chegar aqui a mais uma santa ceia, Jesus. Mas, Senhor amado, eu sei o quanto é difícil, Jesus, querido, chegar até aqui. Mas nós somos gratos porque o Senhor nos ajudou, Jesus. Nós somos gratos porque nós conseguimos, Jesus, porque nós depositamos a nossa confiança em Ti. Que possamos lançar sobre o Senhor todo o fardo, porque o fardo do Senhor é leve. E possamos, em nome de Jesus, confiar em Ti, Levarei meus olhos para os montes, olharei, o Senhor virá, o meu
os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Tome seu assento nessa noite. Estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada. Texto esse que nós bem conhecemos, que Jesus, quando ele se destituiu da sua glória, desceu na terra para se fazer 100% homem, 100% Deus. Jesus logo ele vem com um propósito estabelecido. Propósito este que era para preparar, louvado seja o nome do Senhor, homens que dessem continuidade ao seu projeto, ao qual ele estabeleceu desde o princípio, mas projeto esse que alguma hora falhou. E Jesus agora, louvado seja o nome do Senhor, ele vai descer e ele vai escolher alguns homens. Mas vamos entender que Jesus ele vai escolher aqueles homens simples, homens iletrados, homens indoutos, que nós podemos ver que homens que tinham coragem, homens destemidos, homens ao qual Jesus selecionou 12 entre muitos. Jesus vai olhar primeiro aquele potencial daqueles que têm a disponibilidade para poder abrir mão daquilo que é sua convicção pessoal, daquilo que é seus propósitos pessoal, para poder fazer algo maior, que é o reino dos céus. Porque bem sabemos que nós estamos nessa terra de passagem, ainda que tenha coisas de excelência para nós desfrutarmos aqui nessa terra. Sabemos que não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então Jesus ele vai escolher homens simples. Nós vamos entender e ver Pedro, homem pescador, homem que tinha uma grande excelência, um grande profissional naquilo que fazia, pescador, homem habilidoso, homem que conhecia o mar, homem que conhecia o vento, homem que sabia quando ia dar peixe, quando não ia dar peixe. Aqui está o nosso evangelista Edilson, homem que conhece muito também o evangelista Simval. Então era o homem que sabia o que estava fazendo. Mas Jesus sempre vai ter um propósito maior para as nossas vidas. E Pedro, agora a Bíblia vai dizer que Pedro vai passar uma noite inteira jogando a rede no mar, mas não vai pescar nada. E para alguém que era conhecedor, para alguém que talvez seja reconhecido naquilo que fazia, pela sua excelência, alguém que se destacava no seu ofício, era algo frustrante. E Pedro agora, ele vai estar lavando a rede à beira do mar, mas vai vir diante de Pedro alguém que queria fazer algo mais glorioso do que ele jamais imaginou. E Pedro agora lavando a sua rede, Jesus vai dizer: lança-te o barco ao mar alto. Mas Pedro vai dizer: Senhor, havendo pescado toda noite, não pesquei nada. Porque eu entendo que frustrações em nossas vidas, ela causa muita repercussão, ela causa muita visibilidade. Quando nós nos frustramos em alguma área de nossas vidas, causa espectadores para poder talvez dizer: aquele ali é um frustrado, aquela ali é uma frustrada. Mas eu entendo que aquele que vem para o reino, ele
jamais se frustrará, porque aquele que chamou é fiel para garantir a vitória. Ainda que o processo esteja longo, ainda que a batalha esteja travada, tem um que vai diante de nós pelejando. E o que eu faço para obter essa vitória é continuar no barco, é continuar na presença. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu logo entendo que as nossas formações acadêmicas, para quem tem uma boa faculdade, que tem talvez um doutorado, não há de se comparar com a glória de Deus, porque Deus não está preocupado com o anel no dedo, Deus não está preocupado com a posição social, porque muitas pessoas, quando entram no vento, é porque um dia o Deus, o Todo-Poderoso, o exaltou e ele esqueceu daquele que chamou a ele da pequenininho para o seu projeto. Aí o que Deus faz? Entra no mar alto, entra na tempestade para entender que tem um projeto maior na presença de Deus para as nossas vidas. Jesus agora vai dizer para Pedro: Pedro, lança-te ao mar alto. Porque as nossas, vamos dizer, decepções, frustrações, alguns até podem ver, mas a sua exaltação vai ser gerada no off, no oculto. E Jesus agora vai dizer: Pedro, lança-te a mar alto. E Pedro obedece aquele comando. E Pedro agora lança a rede. E ele pesca uma grande quantidade de peixe. Logo nós entendemos que aqueles que viram Pedro frustrado, talvez desanimado, mas cuidando daquela ferramenta que ele tinha principal, que era o seu sustento, a sua rede. Então eu tenho uma palavra de Deus para quem tem mão para levantar nessa noite. Não largue aquilo que Deus te deu. Não abre a mão da unção de Deus sobre a sua vida. Aconteça o que acontecer. Levante o vento que se levantar. A unção de Deus sobre a tua vida vai te levar sobre lugares grandes na presença do Senhor. Deixa eu ver quem acredita e pode adorar esse Deus. O texto que nós temos aqui, Jesus ele sobe o monte para orar e manda os discípulos passarem para o outro lado. Aqui eu já tiro uma lição. Quando Jesus te mandar, quando Jesus nos dá um comando, ele nos garante a vitória. Estava aqui ligado com o Espírito Santo. Vários louvores aqui entoados nessa noite sobre Daniel. Louvor que as crianças louvaram. Deus ele sempre vai garantir a tua vitória, porque quem deu o comando, ele já está vendo do outro lado. Você está vendo hoje, ele já está vendo do outro lado. Jesus, quando foi para o Getsemane, ele orou ao Pai, mas ele vai dizer: todavia seja feita a sua vontade, porque ele sabia que ele ia ser entregue por 30 moedas de prata, ia ser humilhado, escarnecido, preso de um escravo, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ao terceiro dia ele ia ressuscitar, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite adorando a Ele, exaltando o nome dEle. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele dá uma voz de comando: entra e passa para o outro lado. Logo eu entendo, todo o ministério de Jesus foi para que nós nos espelhássemos na sua vida, no seu comportamento, através dessa palavra. Geração perdida essa do século 21. Quem viu mais de 1.600.000 pessoas em Copacabana para acompanhar e caminhar
caminhar a passos largos ao caminho do inferno. Queira Deus que Deus salve aquela multidão. Mas Jesus, Ele nos deixou uma lição para que nós viéssemos nos espelhar dele. Por que você está falando sobre isso, evangelista Mores? Porque Jesus subiu o monte para orar e deu um comando, passa para o outro lado. Mas lá no versículo 13 do capítulo 15 ainda, você vai ver na multiplicação dos peixes que Jesus, ele se aparta, porque chega a notícia para Jesus: olha, o seu primo, aquele que foi o percussor, aquele que preparou o caminho, ele foi morto, a sua cabeça foi cortada e foi entregue em uma bandeja. O profeta João Batista, aquele que ministrou a vida de Jesus, agora Jesus, ele está arrebentado por dentro. Jesus, ele está destroçado. Uma morte terrível de alguém próximo, seu primo. Jesus agora ele vai orar, mas Jesus, ele não tem tempo para se lamentar. E agora Jesus, ele arrebentado, ele vai continuar o seu ministério. Ao Espírito Santo falava ao meu coração: aconteça o que acontecer, nós estamos diante da mesa. O sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário. Dentro de alguns minutos nós iremos se assentar, iremos cegar. E se você crê que esse sangue tem poder ainda para batizar, para salvar, para libertar, você vai começar a adorar o nome do Senhor, porque eu creio que Deus, ele tem algo sobrenatural para fazer nesta noite. Ainda louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Pedro, que muitas das vezes eu não culpo Pedro, sabe por quê? Nós temos uma ferramenta que aqueles homens que andaram com Jesus, eles ainda no período do ministério de Jesus, eles não puderam usufruir desse privilégio que eu e você temos aqui nessa noite. Que privilégio é esse? A presença do Consolador, do amigo, do companheiro, do Espírito Santo. Porque Jesus vai dizer assim: Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, mas para que tu não desfaleça a tua fé, e quando tu se converteres, fortaleça os teus irmãos. Como assim? Pedro andava com Jesus, Pedro estava lado a lado com Jesus, caminhava com Jesus. Jesus vai dizer para ele: quando tu se converteres. Mas eu entendo que a presença daquele que Jesus falou: eis que vou ao Pai, mas vos enviarei o Consolador. Quando desce sobre a igreja, quando desce sobre a vida do homem, da mulher, da criança, do desviado, do drogado, a vida dele muda, a vida dele muda, porque essa presença que nos fortalece, essa presença que nos dá autoridade, essa presença que abre o caminho. Se não abrir, nós abriremos em nome de Jesus. Deixa eu ver batizado com o Espírito Santo nessa noite. Você tem uma ferramenta que ninguém tem. Você tem uma ferramenta que ninguém possui, que é o relacionamento com esse Espírito Santo. O Espírito Santo que te consola, o Espírito Santo que te movimenta, o Espírito Santo que te encoraja. Autoridade de Deus, irmãos. Ontem aconteceu algo comigo que depois eu fiquei pensando. Mas é quando nós saímos de casa, nós oramos o Senhor, fala: Senhor, livra-nos do assalto, da bala perdida, do homem sanguinário, daquele que pratica o mal. Aleluia. Todos aqui, alguns sabem que eu trabalho em entrega. E eu começo as minhas entregas na Praça Seca para lá, porque eu faço Bento Ribeiro, Oswaldo Cruz, Marechal Hermes. E eu vou entrando por dentro da estrada da chácara. Nós vamos primeiro fazer muitos depósitos ali. E nós passamos em 2 depósitos. Estava fechado.
Como eu não podia atrasar minha rota, eu fui para Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal. E eu tive que entrar dentro da estrada da chácara, comandante Luiz Souto ali, Urucuia. E ali, o clima está pesado. E nós passamos ali todos os dias. Tiramos barricadas e entramos. A nossa empresa, ela tem um alinhamento. E quando nós passamos, onde nós passamos de costume, mas já estava noite, 6 e pouca da noite, liguei o alerta do caminhão. Quando tirou a barricada que passamos, os meninos já vieram de fuzil apontado pra gente. E os ajudantes já desceu. E eu também já tirei o cinto de segurança, desci. E falei, pô, amigo, a gente está aqui toda hora, a gente passa aqui todo dia. Ele falou, abri o caminhão abaiado, tem uma lona, joguei a lona, abri ela assim, ele olhou, não, vai lá, piloto, vai lá, vai lá. Mas a autoridade que Deus nos deu é maior que está conosco do que está no mundo, irmão. Essa autoridade que Deus te deu. Não que nós vamos ser desrespeitosos, mas sobre nós, Pai, o Espírito de Deus, ele vai à frente para guerrear para nosso favor. Aleluia. Jesus agora nos ensina. Estou correndo para terminar. E ele vai dizer, eles vão dizer o fantasma. Jesus vai dizer, não sou eu. E Pedro vai dizer, Senhor, então me faça ir até ti. E Jesus fala, vem. Pedro andou, mas afundou. Aí Jesus vai dizer, homens de pequena fé. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. As tempestades vão servir para te amadurecer, para te encaminhar rumo ao propósito, porque Deus chamou eu e você para fazermos obra excelente, mas nós só vamos experimentar o sobrenatural e a excelência na presença do Senhor se nós passarmos por grandes lutas, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, 21, 23, nós vamos ler daqui a pouco, que diz assim, porque eu recebi do Senhor e vos ensinei, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e partiu. Jesus foi traído, mas ele partiu o pão, querido. Ainda que sejamos traídos nessa terra, nós estamos caminhando para ser o espelho, o reflexo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós possamos nos posicionar nessa noite e entender que você está participando do corpo e do sangue de Jesus, mas dentro dessa igreja só tem os vitoriosos, querido. Não pule do barco. Se a tempestade levantar, é Jesus te preparando. Você não vai parar, você não vai afundar, você não vai perecer, porque quem deu a ordem foi o general de batalha, aquele que manda no vento, aquele que manda no fogo, aquele que manda a tempestade se aquietar, é que está à frente das nossas vidas nessa noite. Para encerrar, vou dizer aquele louvor que diz, guardado desse jeito, desistir por quê? Continue, que Deus tem vitória para a sua vida. Aplauda o Senhor e agradeça a oportunidade. Traído, tomou o pão. Estende as tuas mãos para cá. Isso aqui, simbologicamente, representa o corpo de Cristo. Toda vez que nós pegamos esse pão, lembramos, aleluia, do grande sacrifício na cruz do Calvário. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, este pão, Senhor, feito pela mão do padeiro, mas que neste momento, Senhor, simboliza, Senhor, o teu corpo. Meu Deus, que o teu corpo possa trazer vida, possa trazer comunhão, perdão para a tua igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que ao comer, Senhor, o teu corpo, possamos ter saúde, possamos, Senhor, ter os nossos pecados perdoados, remidos em nome de Jesus. Tendo dado graça, partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por vós, tomai e
comei em memória de mim, diz o Senhor. Assim partiram o corpo do Senhor Jesus. Oh, glória. Senta aí não, glória a Jesus. Vamos ver o nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje fiquei um pouquinho de molho para começar a passar um pouco mais. Então, para cantar aqui, vou pedir ajuda para os tocadores. Peraí. Estou cansado, mas é para Jesus. Vamos dar o melhor, né? Eu peço aí ajuda a nossas universitárias aí. O amor de Deus brilha em luz, desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era o Senhor. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue caía em prova de grande amor. Agonia, por fim tudo sofria. Jesus, Jesus Santo, agora está em glória, junto com o Pai nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te quer salvar. Aceitarei seus pecados, perdoará. Olho para o céu e começo a cantar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame este nome para te consolar. Jesus, Jesus, Jesus Santo, agora está em glória, junto nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceite a Ele e seus pecados perdoará. Olha para o céu e começa a cantar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Chame este nome para te consolar. Jesus, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Eita glória, igreja de pé em nome de Jesus. Todos têm pão, irmãos. Todos têm pão. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo dado graça,
partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Comamos todos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória. Nazaré. Glória, aleluia. Jesus. Oh, glória. Nazaré. Filho de Deus. Aleluia. Glória, glória. Vive e reina para sempre. Obrigado. Glória. O Senhor vive e reina Oh, para sempre. aleluia. Semelhantemente, Obrigado. também depois de cear, tomou o cálice. Oh, aleluia. Oh, glória. Deus de maravilha. Sabe as tuas mãos para cá. Isso gera em nós, irmãos, aleluia, um sentimento de gratidão, né? Você pode ver que todos estão dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Não é verdade? Esse é o Espírito Santo. Bendito Deus. Aqui está esses cálices, cheio desse suco, representando o teu sangue. Beber esse sangue, meu Senhor, é ter vida contigo, é aceitar, Senhor, os teus planos em nossas vidas, é nós vivermos em comunhão e intimidade e aceitar a tua vontade em nossa vida. Ao ingerirmos, que possamos ser renovados na tua presença. Ah, Senhor, tu sabes como nós chegamos até aqui, mas nós conseguimos. Vencemos as lutas. Às vezes o inimigo colocou o sentimento de derrota, de tristeza. Aleluia, mas está repreendido. E sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra a potestade do nosso adversário. E sabemos também, Senhor, que maior que está em nós. Sabemos em quem temos crido. Sabemos, Senhor, que a nossa esperança está em Ti, a nossa força está em Ti. Então estão teus filhos que vão beber, Senhor, ao ingerir, possam ser renovados na Tua presença, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pode sentar. Eu gostaria de me arriscar a louvar o hino 422 da harpa cristã. Tempinho que eu não louvo, eu estou um pouco rouco, mas com certeza com a igreja me ajudando, vai dar tudo certo.
necessário. Agora que vai de ver em meu eterno estuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei fora, aflito do meu santuário. A minha bastante riqueza, a qual cadê a igreja? E eu caminho da cidade, Jesus me dará um lugar, presente de todas as idades. Eita glória! No céu tenho muita saudade das glórias que vai viver. Oh, que bom ver quando eu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o lugar é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, a morte não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. A igreja inteira. E eu caminho da cidade, frente de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande. Só a igreja, igreja. Quem crê agora? Jesus me dará um lugar, frente de todas as idades. A Deus é glória. No céu tenho muitas saudades. Eu te espero lá. Glórias que lá em viver. Já imaginou? Ah, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Quem crê, diga glória, glória, glória. Quem crê nesse céu, diga glória. Quem ainda não perdeu as esperanças, diga glória. Vamos trocar o cálice. Troca aí o cálice com seu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Todos têm o cálice. Todos têm o cálice. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice. Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão, beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Bebamos todos em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia. Obrigado. Glória! Aleluia.
glória nesse lugar. Há uma nuvem de glória nesse lugar. Receba aí o renovo do Espírito Santo. Ainda a obra que eu tenho na tua vida permanece. Todas as promessas que o Senhor te prometeu há de se cumprir. Porque Ele não é homem e nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Estamos, Senhor, passando na tempestade, mas estamos te esperando. Estamos passando na luta, mas estamos te esperando. Estamos chorando, meu Senhor, mas estamos te esperando. Estamos passando no deserto, mas estamos te esperando. Estamos enfrentando gigante, mas estamos te esperando. O inimigo tenta trazer tristeza e bandejas para nos tirar da tua presença, mas estamos te esperando. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então segundo o toque do Espírito Santo, chore na presença dele. Ai, a chore. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, aleluia. Se tu amas a Jesus, diga: eu amo o Senhor. Eu te amo, Jesus. Me ajuda a prosseguir.